Olá, meu querido irmão, tudo bom? Como está você? Eu espero que você esteja muito bem, fazendo e se empenhando aí na questão de vida plena, buscando, lendo é muito bom estudar a palavra de Deus. Na verdade, é uma das melhores coisas que existe aqui na Terra, é poder ter contato com a palavra de Deus. Digamos assim, é um pedacinho do que nós podemos experimentar no céu, o relacionamento com Deus. E hoje nós vamos ver um pouco mais de Efésios 6. Na verdade, vamos terminar o livro de Efésios. E o texto de hoje é aquele que fala sobre a armadura de Deus. Mas eu não vou enfatizar a armadura de Deus. Eu vou enfatizar um pouquinho antes e um versículo depois. Vamos comigo então? Efésios capítulo 6. Vamos ver aí o versículo 10 a 13 por enquanto. Ele começa dizendo o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Ok, esse aqui é nosso personagem principal, o Senhor, é Deus, ou Cristo Jesus. É nele que nós somos fortalecidos, e não somente isso, na força, não na minha, não na sua força, mas na força do poder do próprio Deus. Muito importante a gente entender isso, porque a maioria das pessoas que pensa sobre nossa luta não é contra carne nem sangue, enfatiza somente a luta é nossa, mas nós vamos um pouquinho além, porque a luta ela não é nossa, ela não é contra carne nem sangue, ela é contra principados e potestades, mas vai além do que isso. A luta também, ela de certa forma não é nossa. E quando nós lutamos, não é com a nossa força, é com a força do próprio Deus, o que facilita muitas coisas pra gente. Portanto, por isso que eu quero enfatizar esses versículos aqui, porque quando a gente pensa, armadura de Deus, vou colocar isso, aquilo, mas é muito além do que isso. É a força e a provisão que Ele dá. É como se Ele estivesse lutando por nós, ou nos usando na luta dele, com a força dele mesmo, tá certo? A força é de Deus e é nele que nós somos fortalecidos com o poder dele. Bom, pois bem, não significa que nós não temos uma responsabilidade. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Então existe aqui algo que nós podemos fazer que diz respeito a... Vou usar uma palavra mais estranha, uma expressão estranha agora, tomar posse daquilo que Deus nos dá para vencermos essa guerra. Mas veja qual é o objetivo, qual é o fator do nosso dever de revestirmos de toda a armadura de Deus. Ele diz ainda no 11, para poderes ficar firmes. O motivo de nos revestirmos da armadura de Deus é podermos ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Então, se tem algum motivo para você buscar, para você se revestir, para você buscar força no Senhor, a força do poder dele, é para você ficar firme, para você ficar inabalável. Bom, versículo 12, a nossa luta então, ela não é contra sangue e a carne. Aqui acho que é interessante a gente pensar um pouquinho no contexto daquela época, porque a igreja estava passando por diversas perseguições, inclusive estavam sendo mortos, estavam sendo torturados. E a imagem que nós temos aqui da armadura talvez é muito próxima da armadura que o romano usava. Então podemos pensar que Paulo está sugerindo, olha, a luta de vocês não é contra o imperador romano, a luta de vocês não é contra os soldados romanos, a nossa luta é contra o diabo, contra o príncipe da potestade do ar. A nossa luta é contra ele. Então, se quisermos, veja, não é vencer ele, mas se quisermos ficar firmes contra a cilada dele, então nós nos vestimos com essa armadura que Paulo vai falar aí. Agora, tenha comigo essa imagem. Tem um soldado romano na sua casa, pegou seus filhos e ele está dizendo que você deve negar Jesus. Qual é a tentação? Negar Jesus. Quem é que está querendo que você negue Jesus? O soldado romano? Não. É o próprio Satanás. E da onde eu vou tirar forças para manter a minha fé firme? De onde eu vou tirar forças para manter-me firme? De onde eu vou tirar forças para, no momento que eu ver meus filhos morrendo, eu sendo torturado, aonde que eu vou arranjar forças para não negar Jesus? No Senhor. E é aí que entra
o poder de Deus, as ferramentas que Deus nos dá para não sermos tentados. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós usamos esse texto e vemos ele de formas tão pequenas, com as nossas lutas cotidianas tão ínfimas, quando na verdade a igreja, para quem foi dirigido a isso, eles usaram de uma forma muito mais intensa. Muito bem, então não é contra a sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, são palavras bem diferentes, mas para falar da mesma coisa, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, contra os demônios, contra Satanás, contra os inimigos de Deus, a nossa luta é contra eles. Antes de ir à frente, talvez você esteja se perguntando, mas nós não somos mais perseguidos hoje. É interessante que realmente não somos. O objetivo do diabo ainda é o mesmo para nossas vidas. Ele quer que nós neguemos a Cristo, ele quer que nós estejamos fracos na fé, ele realmente quer nos afastar de Deus. Se antigamente a estratégia dele era usar a força física, como por exemplo uma perseguição, morte, a estratégia dele hoje é muito mais sutil e talvez muito mais eficaz. Ele usa de pequenas distrações. O diabo ele consegue nos distrair, nos afastar de Deus, usando questões financeiras, mídias, brinquedos, coisas, né, que nós gostamos de usar. Todas essas coisas são distrações para nos afastar de Deus. E talvez o diabo está sendo muito mais bem sucedido nos dias de hoje com essas sutilezas do mundo do que naquela época com morte, sangue e espada. Portanto, o que eu devo usar para vencer o diabo hoje? A mesma armadura que era para vencer o diabo há 2000 anos atrás. Então, para você se manter firme contra as ciladas do diabo, seja na televisão, no celular ou na questão financeira, você deve fazer conforme o texto está falando aqui. Bom, o versículo 13, portanto, mais uma vez, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Veja que o dia, talvez um dia mais difícil, é o dia mau e não o dia bom. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa palavra inabaláveis, agora vou riscar bonito, ela é relacionada a esse firmes aqui. Imagine que você tem um muro de palha. Então alguém joga uma pedra, a pedra atravessa e o muro cai todo. Isso não é a ideia de firme inabalável. Agora imagine que você tem um muro de ferro, onde a pessoa tira, a pessoa bate, a pessoa tenta bater com o carro e aquele muro permanece em pé, firme. Essa é a ideia de firme inabalável. Pode vir o que for, o diabo pode vir com a força que ele quiser, eu continuo firme. Mas como é possível? O diabo investindo na minha vida e eu continuar firme? É porque a força não é minha, a força é de Deus. Todas as vezes que eu quiser ficar firme contra as ciladas do diabo com a minha própria força, eu vou perder. Mas quando eu sou fortalecido na força de Deus, no poder de Deus, o diabo ele pode tentar do jeito que for e não vai ser bem sucedido. Ok? E aí depois desse versículo do 13 nós temos a armadura em si. E terminando a armadura, ele diz lá no versículo 18 como deve ser feito, que é com toda oração e súplica e orando em todo tempo no Espírito e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uau, quanta coisa! Sim, veja, no 18 então nós temos aqui a oração, nós temos aqui oração, nós temos aqui embaixo súplica, né, a ideia de oração,
Enfim, esse versículo 18 ele está enfatizando a oração. Por quê? Porque como é que eu vou resistir o poder satânico, que é espiritual, se eu não estiver junto com quem é espiritual? Lembra, fortalecidos no Senhor, com a força do poder do Senhor. Como que eu vou ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder, se eu simplesmente ignoro esse Senhor e deixo de ter relacionamento com Ele? Então, por isso a oração ela é enfática aqui. Nós devemos fazer tudo isso orando em todo o tempo. Veja nessa parte aqui, dá-lhe riscadeira, hein? Orando em todo o tempo no Espírito. Não é uma vez por semana, é em todo o tempo. E por que eu vou orar em todo o tempo? Para quando vier o dia mau, eu poder resistir. Por quê? Porque eu estou fortalecido na força do Senhor. E aqui há algo interessante que ele fala: sejam fortalecidos para quando vier o dia mau. O que geralmente o cristão faz? Quando vem o dia mau, aí que ele se preocupa em ser fortalecido. Uau! A ideia de fortaleza, de um muro inabalável, nós construímos e investimos nesse muro antes de vir a provação, antes de vir o inimigo, antes de vir o diabo no dia mau. Então, meu querido, não espere o dia mau para se fortalecer, não espere o dia mau para vestir a armadura. O cristão ele já deve estar com a armadura, orando em todo o tempo, para que quando venha você já esteja forte, você já tenha sido fortalecido no Senhor o suficiente. Talvez a maioria de nós não somos tão fortes porque nós não estamos preocupados com isso. Nós não estamos preocupados em fazer essa muralha. Talvez nós não imaginamos que venha o dia mau. Portanto, saiba que vem sim dias muito ruins nas nossas vidas e o diabo vai nos atacar de muitas formas diferentes, criativas, sutis e às vezes não tão sutis. Mas quando esse dia chegar, eu quero que você esteja firme no Senhor, em comunhão e relacionamento com o Senhor dos Exércitos, para que você seja firme, inabalável, para que o diabo, vindo com força grande ou sutil, o teu muro permaneça firme, você não negue a Cristo, você continue na vida cristã com toda a força, não da tua vida, mas a força que vem do Senhor. Amém? Portanto, Deus o abençoe com a força dele nesse dia, nessa semana. E claro, que Deus te abençoe com a força dele por todos os dias, constantemente, até o último dia de sua vida. Que Deus o abençoe.